Você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai, puxa, eu sei, faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade, meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o curso consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado. E eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas. Fala turma, tudo bem? Vamos lá iniciar mais uma série de lives, denominada dessa vez Jornada Sem Segredos. O objetivo aqui é você crescer profissionalmente, implementar todas as habilidades, todas as características que já faz um tempo que eu consigo desempenhar no meu paciente e que você também possa desempenhar. É uma sequência, a série de lives sempre com o paciente a todo momento. E durante os atendimentos eu vou passar ali alguns insights para vocês e todos esses insights valiosos, muito, mas muito importante para o dia a dia da clínica. É claro, existem outras competências que todo injetor deve ter. Então todo injetor deve ter um bom assessor de marketing ou fazer o seu bom marketing, ter uma boa comunicação. Conceitos fundamentais é organizar suas finanças, isso é super importante. Mas nós, profissionais da saúde, indiscutivelmente devemos ter um atendimento de excelência. E um atendimento de excelência é você planejar o paciente, você escolher bem os produtos, você conseguir ali, da melhor maneira possível, atingir paulatinamente, muitas vezes, o objetivo do paciente. Eu vou já, para não perder tempo, eu já vou focar no paciente. O paciente, eu já o atendi por diversas vezes. Isso que é interessante, o paciente vai envelhecendo, vai amadurecendo e é o nosso papel estar em constante contato e sempre oferecer para o paciente, muitas vezes, tratamentos diferentes daqueles que a gente oferecia lá atrás. Porque isso vai evoluindo, o paciente vai mudando e a gente vai conseguindo atingir o objetivo, a melhora. Lembra, melhora, não a resolução total, porque você não resolve o problema do paciente, você vai incrementando ali pequenos processos de melhora, como na sua vida, você vai incrementando processos de melhora, porque se você parar, isso nos procedimentos faciais e na sua vida, se você parar e não evoluir todo dia, você já está para trás. Esse que é o grande X da questão. Você não está piorando, mas se você não faz nada, você está piorando, porque outras pessoas e o mundo vai evoluindo e você precisa evoluir conjuntamente com isso. Fechou? Sempre, o paciente deve ser avaliado sentado. O paciente, eu conversei com o paciente aqui antes, nós já estabelecemos o que a gente vai fazer. Mas pelo fato da live, o paciente já está sentado e eu vou marcar o paciente todo sentado. Mas lembra, eu já fiz toda essa pré-marcação anteriormente. Não se esqueça, uma série de lives, então começa hoje, amanhã, pula um dia e a gente finaliza também com um super procedimento no último dia, bem interessante. Tá bom? Lembra, a continuidade é super importante. Então fica comigo os 3 dias que eu não tenho nenhuma dúvida que você vai melhorar o seu nível profissional. Fechou? Um segundinho, eu vou só colocar o meu manguito para ficar um pouco melhor para a gente realizar as injeções e já vou voltar diretamente ali com o paciente.
Fala, turma. Então vamos lá. Já estou aqui paramentado. Importante sempre marcar o paciente com luva. Tem alguns profissionais que marcam sem luva. Eu gosto sempre, tocou no paciente, tá sempre com luva. Evidente que depois a gente vai realizar o tratamento, aí eu troco a luva, coloco uma outra luva. Alguns profissionais usam luva estéreo. Isso é uma discussão bem interessante, mas muitas seringas não são estéreis, então eu não vejo ali essa necessidade. Agora, é claro que tocar nos instrumentos, só depois tocar ali nas seringas, nas agulhas todas, sempre com uma agulha aí, com uma luva, aliás, totalmente limpa, manter ali totalmente a biossegurança, tá? O que a gente vai fazer na paciente, na Isabela? Coisas peculiares, tá bom? Ela tem aqui um calo ósseo que a incomoda bastante. Ela tem duas possibilidades de resolver isso. Então, uma das possibilidades seria um procedimento invasivo. Então, eu tenho que abrir essa região de alguma maneira, da região do frontal, e fazer essa raspagem. A gente fala assim, parece que é muito invasivo. Não é tão invasivo assim, mas você tem que ter um período ali de ausência no trabalho, onde você vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, qual vai ser a minha abordagem aqui no caso da Isabela? Eu já preenchi várias vezes frontal aqui, principalmente em live, mas o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou, nessa região, eu vou fazer uma abordagem que, de certa maneira, eu consiga esconder essa região. Poxa, mas como assim? Então, em toda essa área, eu vou colocar o preenchedor. Então, isso não vai ficar tão evidente. Eu poderia aumentar essa área, eu vou concentrar mais a minha aplicação mais próximo à região do calo. E aqui eu vou fazer uma aplicação bem levinha. Então, ou seja, mais retroinjeções concentradas próximo ao calo e menos retroinjeções ali um pouco mais distante. Eu fiquei na dúvida se eu usaria o Define, se eu usaria o Volift, se eu usaria talvez o Refine, mas eu vou optar pelo Refine, que é um produto que não vai ter essa capacidade tão grande de levantamento. Veja como é importante eu saber o que eu vou utilizar. Se eu escolho qualquer produto, muitas vezes eu não tenho bons resultados. E é bom vocês terem em mente, a escolha do produto, essa abordagem, não é 100% certeza que vai dar certo, tá? É uma opção de tratamento que eu julgo pela minha experiência, pela quantidade de vezes que eu já fiz, pelo conhecimento que eu tenho do produto, que eu vou estar muito próximo de uma resolução positiva do caso. Então, esse entendimento é muito importante. Fora isso, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar ela só do lado direito, tá? Depois a gente faz a marcação do outro lado. Essa região, eu comentei bastante com ela, que ela tem um colapso muito... Dá para perceber que ela é bem magra, mas isso aqui já está colapsando para a região do terço médio. Então, quando isso aqui está colapsando, eu tenho duas hipóteses. Se eu preencho essa região perto do sulco nasolabial, eu posso promover mais ainda deslocamento, eu posso pesar um pouco mais essa região. Então, tudo que eu vou fazer nela é com o objetivo de gerar esse tipo de tração. Então, eu vou colocar nesse ponto específico um produto lá próximo ao osso. Então, eu quero que levemente isso aqui se desloque um pouquinho. Levemente. Não vai ter um super deslocamento e ela não vai ter a sensação de ter um volume muito grande na região, até porque ela não gosta. Fora isso, eu vou ajudar também esse deslocamento fazendo um pontinho na têmpora dela. Define aqui, define aqui. Então vou usar não o mais firme de todos. Eu vou utilizar um produto que tem firmeza, mas pelo fato dela ter uma qualidade de pele não tão boa assim, eu vou utilizar um produto que não seja o Lift, por exemplo. Então não vou usar o Volux, não vou utilizar um produto que marca tanto, vou dar um passo atrás. Então Define aqui e Define aqui. Outra região que eu vou fazer, mas aqui sim eu vou fazer com o mais potente de todos, eu vou fazer a região do mento. Então eu vou esticar um pouquinho esse mento. Geralmente a gente pode dividir aqui uma parte
uma parte. A gente pode dividir em 3 partes. E eu posso fazer a minha colocação nessa parte final. Vou fazer um bolozinhos, mais um e mais um. Eu errei muito na minha vida fazendo um mento de mulher muito aberto. Então eu gerava um queixo mais masculino, e aqui eu quero gerar um queixo mais feminino e eu vou melhorar também bastante essa região. E aí, por fim de tudo, eu vou traçar uma linha lateral, a linha dos ligamentos, vocês sabem disso, e vou fazer escultura nessa região aqui, nessa região aqui, nessa região aqui, nessa região aqui. E não vou fazer na região da têmpora, tá? Ah, mas por quê? Você sempre faz na têmpora, a têmpora é bom, todo mundo fala da têmpora? Todo mundo fala da têmpora, a têmpora é boa mesmo. Acho que eu já cansei de fazer live aqui, aonde eu coloco em têmpora posterior, coloco em têmpora anterior. Mas ela tem muita flacidez nessa região aqui, muita flacidez nessa região aqui, muita flacidez nessa região aqui. Aqui eu vou dar um pouco de volume nela, só. Eu não quero jogar o produto que está aqui, que eu poderia melhorar todo o aspecto da região tecidual dela. Eu não quero desperdiçar o produto para cá. Então eu vou colocar um frasco aqui e um frasco aqui. Então eu vou excluir essa região porque aqui eu preciso um pouco mais. Poxa, podia colocar 3 frascos? Eu até poderia, mas acho que aí é muita coisa. Então vamos fazer por etapas. Então esse é um planejamento que a gente fazia há muito tempo atrás. E veja, não é que ele ficou em desuso, é que hoje a gente aborda mais a área da têmpora. Poxa, mas a têmpora não desloca quando eu faço? Desloca, mas eu vou fazer o produto aqui. Então não vou colocar na têmpora hoje por esse motivo. Então revisando, aqui eu vou fazer o refine, vou fazer por último aqui, até porque senão vocês vão embora da live. Vou fazer aqui define, vou fazer aqui também define e aqui eu já vou fazer lift. E vou fazer também a região dos lábios dela. A última coisa, ela não quer volume, não quer nada, ela só quer melhorar ali a região, a textura, melhorar o lábio que está um pouco envelhecido, tá? Então vai ser isso que a gente vai fazer. Bem, nessa live, nos próximos 3 dias, né, nessa jornada sem segredos, eu vou te mostrar como viver ali exclusivamente da harmonização orofacial. Independente se você está começando absolutamente do zero ou se você é um injetor ali expert na área. Então você fica sempre ligado em relação a isso. É super importante, pode até assim, né, quando eu faço uma promessa dessa, pode até parecer que não é verdade, né? Pode até parecer, puxa, mais uma promessa, né? Mais uma coisa. Mas pensa assim, se eu tivesse no seu lugar, eu provavelmente também duvidaria dessa promessa de viver só da harmonização facial. Mas eu vou te contar 3 historinhas, 3 transformações que aconteceram, mas bem próximas a mim. A primeira transformação é da Júlia, uma professora da minha equipe, que hoje basicamente ela vive só da harmonização facial. Ela é formada não faz muito tempo, ela é bem novinha, a Júlia, e ela mora numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Palmital, cidade de 20 mil habitantes. Então menor que a minha tem 80, a dela tem 20. Lá em 21, ela fez especialização comigo. Foi a única especialização que eu tive até hoje. Vou ter outra esse ano, mas aquela foi a primeira. E em 2022, ela resolveu que ela deveria confiar no processo de trabalhar só com ROF. E ela se baseou muito, aliás, em tudo que eu falava para ela. E ela conseguiu se desvincular ali da odontologia convencional, abrir a própria clínica dela e trabalhar exclusivamente de harmonização facial. E hoje ela tem uma remuneração relativamente bem interessante, participa ali de cursos presenciais comigo e futuramente, bem provavelmente, a gente vai fazer ali um projeto onde ela vai pilotar o projeto, principalmente ministrando cursos ali para profissionais que acabaram de entrar ali no ramo da ROF. Então é importante mostrar que tem como, dá para viver ali só da harmonização orofacial. É claro que uma das coisas mais relevantes, a gente geralmente tem uma
não uma crença, né? Mas um ditado assim, de puxa, só seguir ali mentores que já chegaram naquele local que você deseja chegar. Então, por exemplo, seu sonho é hoje estar naquela posição. Então, seu sonho é hoje dar aula internacionalmente, papapá, papapá. Então, segue tudo que eu fiz que vai dar certo. Pessoal, isso é uma grande mentira. Porque as pessoas são diferentes, o estilo de vida é diferente, o meio é diferente. Então, eu me incomodo muito com esse papo. Faça isso que com certeza vai dar certo. Não é assim. Às vezes você faz tudo que aquela pessoa fez e você não atinge os resultados que aquela pessoa atingiu. Agora, a pessoa que chegou naquele local não necessariamente precisa mostrar para você ou falar para você fazer exatamente o que ela fez. Mas com certeza ela tem experiência. E ela pode fazer com que você erre menos. Então, quando às vezes eu penso em tudo que eu passei para chegar até aqui, puxa, é interessante, mas eu estaria sendo mentiroso se eu falasse para vocês, faz exatamente o que eu fiz que vai dar certo. E uma outra coisa que eu me incomodo é quando a pessoa fala assim, eu me arrependo nada do que eu fiz, faria tudo de novo. Eu faria diferente. Se eu já sei os caminhos, por que eu faria de novo e repetiria alguns erros que provavelmente eu repeti? Então, o objetivo desses 3 dias, claro, a gente vai conversar mais, eu vou até contar um pouco mais da minha história, enfim, mas o objetivo eu não quero que você siga caminhos totalmente definidos, mas eu inegavelmente tenho um pouco mais de experiência do que vocês em vários pontos, e essa experiência que eu quero ajudar vocês, eu quero contribuir para vocês conseguirem viver só da ROF. Eu vivo só da ROF de uma maneira diferente hoje do que vocês podem viver, que é em relação às clínicas. Mas é uma opção. É uma opção que eu fiz. E que possivelmente vocês podem até fazer também, dependendo do objetivo de vocês. Bem, passando o momento filosofia, vamos para o momento prático. Então vamos lá. Então lembrem, o técnico vocês sigam o que eu tô falando, hein? Agora as outras coisas eu dou toques. Aí vocês que têm que decidir. Mas a história da Júlia é bem legal, pessoal. Seguem ela no Instagram. Como que é o Instagram dela mesmo? Júlia Corazini. Mas não tem doutor alguma coisa antes? Júlia Corazini. Júlia foi minha aluna faz tempo. A Júlia é bem aplicada. Vira um pouquinho pra cá. Então vamos lá, vou começar pela têmpora. Vocês notaram que eu não anestesiei a têmpora, anestesiei mentoniana e anestesiei essa região aqui, tá? Por que aqui eu não vou anestesiar? Porque eu vou usar uma agulha novinha, e vou ter delicadeza no momento de fazer a aplicação e vou pedir para ela abrir um pouquinho a boca. Aí ela vai relaxar esse músculo aqui. E aí no momento que ela relaxa esse músculo e você vai bem devagarzinho, com muita delicadeza, é confortável para o paciente. Agora, poxa, mas como que eu vou ter muita delicadeza no começo? É difícil. Então você precisa treinar. Como que treina? Fazendo, não tem jeito. Então notem que eu aspirei e estou injetando levemente. Vou injetar meio ml. Notem que a minha mão, esse aqui, ó, meu dedo, ele é um anteparo mecânico. Mas qual é o perigo que eu tenho nessa região? Aqui eu tenho a temporal superficial, que está um pouco atrás aqui. A temporal superficial é o ramo terminal da artéria facial. O ramo terminal da artéria facial, a temporal superficial, se divide em ramo frontal e ramo parietal. Então aqui é o ramo parietal da temporal superficial. Essa região é próxima à crista óssea. Então a temporal superficial está mais na face superficial. Então aqui eu tenho um local bem seguro para fazer têmpora e bem efetivo, que performa bem, porque é uma região bem rasinha. Então eu consigo ter uma melhor condição de o produto refletir esteticamente em volume, essa quantidade que eu coloquei. Dentro da plataforma a gente tem um curso de anatomia. Tá bem legal, pessoal. E esse mês ou mês que vem vai entrar a Ana Paixão, que é uma anatomista, minha amiga, também anatomia voltada
para procedimentos estéticos. Então aqui fiz meio, não vou amassar, porque eu quero o quê? Projetar. Se eu amassar, eu perco a projeção, tá? Vou trocar a minha agulhinha e depois eu vou fazer do outro lado. Então vou trocar aqui a agulhinha e deixar guardadinho aqui o meu define para fazer do outro lado. Então notem que, poxa, fez, limpou. Pronto, aqui já basicamente eu não vou apertar. Agora eu vou fazer a região do terço médio. Aqui eu já anestesiei, porque aqui é um pouco mais desconfortável. Então eu anestesiei um pouquinho, vou até colocar um pouquinho mais de anestesia. Tem muita gente que faz sem anestesia essa região, pessoal. Dependendo do seu grau de habilidade, tudo bem. Aqui eu tô com outra agulhinha. Então eu vou anestesiar bem devagarzinho. Um pouquinho para lá, só aí. Bem devagarzinho. Então vamos lá. Então eu vou limpar, eu vou fazer 0,5 de cada lado. Então eu vou fazer 0,03 e 0,2. Então lembra, sempre acima dessa região. Vamos ficar mais retinho assim, aí, ótimo. Ótimo. Então eu vou posicionar aqui, bem devagarzinho. Encostei, vou pinçar e vou fazer a minha aspiração. E aí eu vou injetar 0,3 bem devagarzinho. Então 0,1. 0,2. Tá vendo como tem que ser lento a aplicação? E aí vou fazer mais uma. O 0,3. Nessa última aplicação, tá faltando 0,05. Eu vou levemente descolar um pouco a minha agulha do tecido ósseo. E vou fazer uma leve torre. Pronto. E vou fazer essa região lateral a mesma coisa, só que aí com 0,2. Vou aspirar. E vou começar a injetar. Vou começar. Notem que eu vou fazer uma outra manobra aqui bem interessante. Vou injetar 0,1. Agora eu vou, na hora que der o 0,1, eu vou reposicionar minha agulha sem tirar, um pouco mais para cima. E de novo, bem devagarzinho. Bem devagar. Pô, Germane, mas você não aspirou aqui. Vamos amadurecer a nossa vida. A aspiração é uma das medidas preventivas. Eu aspirei no primeiro momento, aspirei no segundo. Aqui eu fiz uma leve mudança. Seria muito mais prejudicial se eu tirasse a agulha, movimentasse novamente, enfim. Eu estou injetando bem lentamente um produto com uma baixa quantidade, um produto extremamente reversível. Eu estou fazendo várias coisas positivas, várias. Então vamos tirar aqui. Bem aqui. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Levanta um pouquinho. Vou fazer a região do mento. Vou dar mais um pouquinho de anestesia. Lembra que eu fiz o mentoniano? Agora eu vou fazer essa região aqui central. Isso. Pode limpar ela aqui, Carol. Isso.
Então vamos lá. Então lembrando, eu apaguei aqui, mas são 3 pontinhos. Pessoal, o que veio na minha cabeça agora é a super oportunidade, né, que o mercado da estética ele apresenta para os injetores hoje. Bem devagarzinho. Parece que não, né, pessoal? Mas lá no começo, em 2018, 19, 17 talvez, a gente vivia ali um boom do laminado cerâmico, das lentes de contato, e previamente a isso a gente vivia o boom da implantodontia e previamente a isso o boom da ortodontia. Então na sequência ortodontia, estética e implante, e depois a ROF. Eu lembro que muitos falavam, né, puxa, mas até quando vai o boom da estética, né? É outro nível, pessoal. Não é um nível semelhante, porque aí você aumenta exponencialmente o seu número de pacientes. Quando a gente pensa exclusivamente na implantodontia ou na ortodontia ou até mesmo no laminado, o laminado até parecido, né? Mas a diferença de você tomar a opção de fazer uma lente de contato e tomar a opção de fazer um procedimento facial é muito diferente. Então hoje é uma oportunidade muito grande, mas o que eu noto, infelizmente, é que é uma crescente de oportunidade, mas sem dúvida nenhuma, uma crescente em despreparo total. E o despreparo, ele chega a ser complicado demais. Alguns veem no despreparo uma oportunidade. E é isso que muitas vezes eu quero mostrar para vocês. Então a gente tem um mercado muito positivo que a média sendo muito ruim, você ser melhor do que a média é muito fácil. Mas para isso você precisa treinar. Então muitas vezes uma oportunidade de um curso online, aí é muito importante vocês entenderem. A plataforma, ela vai dar opção para você ter um estudo mais tranquilo, vamos dizer assim, mais amplo. Mas não resta a menor dúvida que você precisa também procurar. Ontem eu vi uma propaganda, lembrando, né, isso. Nem sei se eu falo isso, porque às vezes vai dar problema. Porque às vezes o pessoal fala umas coisas na internet e dá problema. Mas enfim, tem que falar, não podemos se omitir. Eu vi ontem uma propaganda de um curso que eu achei o fim da picada. Eu pensei, puxa, eu vou fazer o inverso que essa pessoa está fazendo. A pessoa falou assim, venha fazer meu curso, que depois você não vai precisar fazer curso nenhum. Esse é a típica chamada errada. Porque é claro que você tem que fazer outros cursos. É claro que você tem que fazer outros treinamentos. Você vai fazer só um curso de uma pessoa, você nunca vai fazer mais nada. Não, isso é o oposto. O oposto. É muito alto achar muito que é bom para só isso. Não, você. Até por isso que eu tenho na plataforma muitos professores. Eu preciso de muitos professores, eu preciso que o aluno tenha essa consciência que existem outras abordagens, existem outros tipos de profissionais e a gente pode tranquilamente melhorar o nosso nível, principalmente tendo ali uma abordagem mais holística com objetivos e com, principalmente, opiniões distintas. Bem, vamos lá. Eu já vou fazer o Sculptra. O Sculptra já está preparado aqui. Eu vou colocar aqui o anestésico agora. Lembrando, tá, pessoal? Vou revisar isso, por mais que isso já esteja extremamente batido, mas eu vou revisar bem. Todo mundo quer que eu faça a certeza que vocês falam, cadê o frontal? Cadê o frontal? Calma, vou fazer por último. Por último, senão vocês vão embora. Não é, Rica? E eu tenho nariz ainda, que eu não ia contar pra vocês. Mas eu vou fazer o lábio, o Sculptra, o lábio, depois o frontal. Só pra vocês ficarem na curiosidade. Então aqui o Sculptra. 5. E para você que chegou agora, você está pensando, nossa, mas esse planejamento do Sculptra não está desatualizado. Pensa, é o que ela precisa. Você pode fazer coisas, mas não é porque saiu novo que você vai fazer correndo. Não, pensa no que o seu paciente precisa. Não especificamente no que você quer fazer. Essa que é a grande diferença. É a grande diferença. Então vamos lá. Já estou aqui com a minha cânula. Vou fazer uma leve anestesia. Limpei, vou fazer uma leve anestesia aqui. Bem devagarzinho.
Bem pouquinho, pronto. Depois eu faço anestesia no lábio. Então eu tenho 9 ml, lembrando que eu Sculptra 5, mais 1 minuto de agitação, mais 3 ml. Por fim eu coloco ali a água estéril. Estou tão acostumado a fazer já aqui, né? Achei até esquisito agora. Vou fazer o perituito para a região do centro. Pessoal, pode fazer Sculptra aqui? Tá? Pessoal, arriscadíssimo, tá? Ah, mas o problema tá aqui. Tudo bem, mas eu quero que isso aqui faça isso, ó. Ó, isso eu quero que faça, tá? Essa melhora, tá bom? Então, se eu faço nessa região, é uma região de hipermobilidade, é difícil, mais fácil de você ter problema. Então, eu vou fazer 3 ml mais nessa região. Vira um pouquinho pra lá. Carol, dá uma limpadinha pra mim. Então, lembra quando a gente faz arco zigomático? Quando a gente faz toda essa região? Aqui, pensa, eu não estou fazendo com o objetivo de preencher, não é isso. Eu quero melhorar essa qualidade de pele. Então, eu vou fazendo retrolinhas. Olha que pele facinho de entrar. Que tem bastante falta, né, ali. Não tem tanto falta ali a elasticidade. Não tem firmeza. Ah, poderia fazer exatamente isso com ácido hialurônico no caso dela? Poderia, seria uma abordagem, não é errado. Mas pensando a longo prazo, pensando numa melhora mais tô fugindo da palavra, mas uma melhora talvez, não a longo prazo, mas que dure um pouco mais, seria 100% o Sculptra. E aqui a gente poderia ser hidroxapatite de cálcio, não tem nenhum problema, só que o que acontece? Essa quantidade de volume, mesmo hiperdiluída, se eu concentro muito a hidroxapatita nessa região, eu vou dar um pouco mais de volume, que não é o objetivo dela. Então, coloquei aqui 3. E aí eu vou colocar o resto, mas aí eu vou dividir mais para a região pré-auricular, vamos dizer assim. Isso. Então, vou fazendo a minha retrolinha. Tudo bem? Eu esqueci os números que você tinha me falado, tá bem? Tudo bem, né? Tranquilo, né? Esqueci os números que você tinha me falado. Fala aí, Rica, dos números de bilhão. Como é que era da estética? 127 bilhões no mundo. É, pois é. 48 bilhões só no Brasil. E o pessoal fica com esse negócio, pessoal, de desarmonizar. Pessoal, o Instagram é tão ridículo, tem hora, né? Pessoal, não tem nada disso aí, pessoal. Todo mundo vai querer fazer. O problema é fazer exagerado, né? Fazer demais, enfim, mas tirando isso, pessoal, só cresce. Só cresce. Aproveitando aqui, pessoal, já que eu tô aqui, na semana passada, eu nem falei nada disso no Instagram, já falei essa semana que deu uma confusãozinha, e a Flávia Missos falou assim, 2 confusões, é uma por mês, ela falou assim, então uma seguida da outra não, ela me falou no dia. E o pessoal postou sobre o PMMA, pessoal, tentando associar, eu sou zero esse negócio de médico e dentista, eu acho que não tem nada a ver essa briga, tem um monte de amigo médico, tem gente que eu publico junto que é médico, puxa, a relação nunca teve tão boa. Só que o fantástico falar que os dentistas usam PMMA, pessoal, puxa, é uma sacanagem, não tanto. PMMA tem que ser banido, pessoal, de tudo e quanto é tipo de profissional. Não relacionar isso a uma classe, mas muito pelo contrário. Os pacientes sofrem muito. E uma vez eu entrei numa discussão, não foi discussão ruim, era um lugar onde era para isso mesmo, em relação ao uso. Não existe nada na literatura, nada que justifique você escolher esse produto. A única justificativa é o preço. Só essa. Bem, mais uma vez, poderíamos fazer outro frasco? Poderíamos fazer outro frasco. Então quer dizer que você está falando que poderia fazer 4 frascos nela? Poderia fazer. Tá? Agora, você acha que teria uma melhora exponencial de 4 vezes mais? Não sei. Tá? É isso que vocês têm que ter na cabeça. Tá bom?
Então, por que 4 frascos? Eu poderia colocar um aqui e um aqui, tá? Poxa, mas não é muito? Eu acho muito, tá? Por isso é a minha opção de não fazer, tá? A gente pensa muitas vezes que é exponencial, né? A melhora. Ah, colocou um é mais bom, colocou 2 é melhor ainda, colocou... Não, não é assim, tá? Então é isso que tem que estar bem focado aí na cabeça de vocês. Levanta um pouquinho. Tá vendo que fica bem marcado aqui, ó. Mas por que tá bem marcado? Porque eu coloquei muito líquido nessa região, tá? Isso aqui vai embora, tá bom? Aí, às vezes a paciente fala assim, ah, mas eu gostei. Ah, você gostou? Então tá bom. Então espera um tempo, aí sim faz preenchedor nessa região. Então vamos fazer o lábio, 2 picadinhas. Eu tava falando pra ela, antes da gente começar, que o lábio dela é bem grande. Então assim, puxa, para volumizar um lábio desse, para deixar bocão, é difícil. Porque tem muito volume já. Então aqui vai ser com o objetivo mesmo de dar uma saúde nessa região. Então um pouquinho de anestésico aqui. Um pouquinho aqui nessa região. Carol, limpa para mim, por favor. Um pouquinho para cá. Boa. Vou usar o Kiss, tá? É um produto que eu super gosto para esse tipo de objetivo, quando eu quero dar uma saúde pro lábio. Agora sim, não se iludam e não usem o argumento assim, ah, o Kiss não é um bom produto para volumizar. É óbvio que ele não vai volumizar 1 ml, um lábio do tamanho da Isabela. Não vai volumizar mesmo. E não é culpa do Kiss, é culpa de você que interpretou mal o tipo do produto. Então vou fazer um microbolos aqui. Aliás, um pertuito. Vou fazer 0,5 e 0,5 no lábio dela. Levanta só um pouquinho, isso. Então, primeiro bolos. Zero, um. Segundo bolos. Mais 0,1. Ó, vejo a cânula, deito. Vejo a cânula, vou fazer mais baixinho. Mais 0,1. E aí o último, lembra, eu nunca faço um bolos, eu faço uma mini retroinjeção, porque senão fica mais evidente. Então 0,05. Pronto. Do outro lado, eu vou dar uma dica bem legal. Peça o cotonete aqui, Carol. Uma dica bem legal. O que a gente tem agora na seringa? A gente tem um número quebrado, que é um número que é o 0, porque eu fiz 2,5 para um lado. Ao invés de começar pelo bolos, eu vou começar pela retroinjeção. Porque a retroinjeção já é um númerozinho quebrado. Então eu vou começar aqui já pela retroinjeção, que é 0,05. Então eu vou lá, 0,05. Aí sim eu faço o bolos de 0,1 paradinho. E aí eu faço outro bolos de 0,1. Abre um pouquinho. Só dá uma conferidinha, ver se tá tudo bem. Ver se não tá muito por dentro. Beleza? E aí vou fazer a região central. Aliás, a região superior. Abre só um pouquinho. Menos um pouquinho aí. Então eu puxei bem. Pode entrar pelo centro? Pode, não tem problema nenhum. Só que pelo centro eu acho mais difícil, tá? Pode tirar um pouquinho. Limpa aqui, Carol.
E aí eu posso tranquilamente, bem de levinho. Posso também deixar um bolozinhos aqui. O lábio dela é bem flácido, ó, tá vendo? Eu consigo ver muito facilmente essa região. Então eu não vou injetar assim, de jeito nenhum. Eu vou pinçar um pouquinho o lábio dela e vou abaixar. É aqui que eu quero que vocês vejam, ó. Vou abaixar um pouquinho. Não assim, vou abaixar um pouquinho. Vou deixar aqui um mini bolos. Vou recuar, vou ver onde eu tô. Mais um mini bolos. Agora de 0,1. E um último mini bolos aqui também. Ah, mas por que você não fez retroinjeção? Eu sempre faço retroinjeção. Mas no caso dela, como o lábio é bem grande, eu resolvi não fazer. Um pouquinho. Deixa eu segurar aqui. Abre um pouquinho. O que eu fiz aqui? Por mais que eu fiz a cânula, eu achei que tava um volumezinho, eu coloquei 0,05 aqui só. Um volumezinho um pouco maior nessa região, então eu tô fazendo um apertinho pontual. Então eu só vou fazer o aperto se eu acho que fica um pouquinho além daquilo que foi o meu objetivo. Vira bem pra cá. Isso. Abre um pouquinho. Pode puxar, Carol. Se eu não estico, ó, com esse dedo é muito mais difícil de fazer isso aqui, tá? Ah, pessoal, e aí a anestesia, toda live que eu faço, todo mundo manda pra mim. Ai, mentira, ai, não sei o que lá, ai, a paciente tá com dor, ela tá disfarçando. Ai, não sei o que lá, é impossível, ai, não sei o que. Pessoal, eu coloquei o tópico um pouquinho antes de começar a live. Ela realmente está melhor do que 90% das pessoas ficam, mas muitas vezes a gente consegue fazer aqui tranquilamente desse jeito, tá? Dentro da plataforma tem um curso de lábio que a gente gravou quase 10 pacientes e foi super bem tranquilo, todos os pacientes, bem tranquilo mesmo, tá? Agora, fecha um pouquinho. Uma coisa a gente tem que falar também. A peça é importante que tá fazendo. Às vezes dá problema. Bem, chegamos no frontal, hein? Frontal vamos deixar para amanhã. Não, mentira. Vamos mudar um pouquinho aqui, só mudar um pouquinho para a região da frente aqui. Boa. Então mudamos aqui a câmera para ficar um pouco melhor para vocês. Então lembrando, tá? O objetivo é esse calo aqui, tá? Então não é um preenchimento normal do frontal. Então por que eu não posso utilizar, assim, eu não vou fazer a testa inteira dela, tá? Não vou. Então eu vou fazer só essa região aqui, mais concentrada aqui perto da região que eu tenho o calo e aqui um pouco mais leve, tá? Então meio para cada lado, tá? Então eu vou tentar amenizar essa região. Não é fácil, tá bom? Então eu escolhi o Refine porque ele é um produto que eu deixando ele concentrado, ele vai ter um pouco mais de capacidade de projeção, tá? Fora isso, se eu uso um produto como o Define, por exemplo, um produto mais firme, muito provavelmente eu vou ter uma condição de deixar toda essa região proeminente. Não é isso que eu quero. Então eu vou fazer um bolozinhos. Como a gente está chegando no final, pessoal, dessa live, até o objetivo desses 3 dias, a gente ia fazer um dia só. Mas eu falei, puxa, não, vamos fazer 3 dias, que eu consigo fazer mais procedimentos, até tentar encaixar um fio em algum paciente, mais procedimentos para vocês realmente aproveitarem mesmo. E sempre todo mundo me pede, né? Puxa, passa um recado, por onde eu devo começar? Eu não sei por onde eu devo começar. Ontem eu assisti uma live que me chamou muita atenção, de um cara que eu gosto muito, que é o André Kimura. E ele falou o que eu falei no começo da live para vocês, que se vocês querem chegar a algum lugar que outras pessoas já chegaram, não necessariamente você precisa fazer o que ela fez. Ele deu um exemplo muito interessante de um amigo dele que
E conheci um professor que dava aula, enfim, e o professor falou assim, faz mestrado, doutorado, que aí você vai lá e vai conseguir ter o sucesso. E de dar aula e ter palestras, enfim, e o cara fez tudo e no fim não conseguiu nada. E me chamou muita atenção, até porque meu caminho foi esse. Eu fiz ali o mestrado e o doutorado, só que eu fiz muito inversamente do que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas saem da faculdade e já procuram ali essas formações, e eu confesso a vocês que eu queria muito fazer quando eu me formei, mas eu tentei e acabou não rolando, e eu atendi durante muito tempo. E fiz só quando eu já tinha, vamos dizer assim, uma estrutura um pouco melhor. E ontem o André falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, puxa, eu não acho legal quando alguns professores, que são mestres e doutores, falam que só pode dar aula quem é mestre e doutor. Quando eu não tinha mestrado e doutorado, óbvio que eu não falava isso, né? Porque eu dava aula e não tinha. Mas hoje que eu tenho, eu também não continuo falando. Porque eu acho que você pode ser um bom professor sem fazer. Você pode ser um bom injetor sem fazer. Porém, pessoal, quando eu entrei, eu pensei, vou só entrar para ter o título, porque eu já sei fazer. Eu já sei dar aula. Eu já sei me comportar. Eu já sei pesquisar. Eu tinha essa cabeça. E eu me surpreendi tanto, porque na verdade eu aprendi muito, 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 mas muito mesmo. Então, talvez hoje, né, o recado finalizando, que eu já vou comentar aqui, tá, pessoal? Calma aí, eu vou comentar. Mas talvez um recado importante seja... Só me interromper a minha reflexão aqui, que eu achei bem legal. Eu tô apoiando no calo, tá? Eu tô chegando com a minha cânula, eu tô sentindo a cânula aqui, ó. E aí eu vou deixar um pouquinho mais de produto aqui. Então tô apoiando, vou deixar um pouquinho mais de produto. Aí eu vou agora fazer uma retroinjeção bem rápida até o final. Vou fazer uma retroinjeção bem rápida até o final. Boa. Então voltando, pessoal, é duro falar o que vocês têm que fazer, mas inegavelmente vocês têm que estudar. Não tem jeito. Não tô falando pra vocês estudarem, ficar lendo, que não desesperado, tipo, porque tem gente que é meio teoria da conspiração, lê aquilo, nossa, é só aquilo. Não, não é isso. Só que na medida que você vai ficando um cara tecnicamente bom, quando eu falo tecnicamente bom, você consegue discernir em relação às abordagens, né, qual é a melhor, qual é a pior abordagem, baseada ali, não só naquilo que você faz e dá certo, porque a gente sempre quer fazer aquilo que a gente acredita que seja o melhor pra gente, mas às vezes não é. Então estudar, escutar outras opiniões é fundamental. Não tem jeito. Lembra, se você não fizer nada, você já tá para trás. Então você tem que fazer. O que eu tô fazendo aqui, ó, tô sentindo o calo. Aqui eu falei para não amassar. Óbvio, aqui eu vou amassar ou não? Aqui óbvio que eu vou amassar, tá? Porque eu coloquei numa região bem limitada, vamos dizer assim. Então eu tô fazendo ali todo apertando, até porque o Refine é bem molinho, então ele vai se espalhar muito bem. Eu fiz uma paciente em Portugal, demonstração, bem interessante. Para quem não sabe, tá, pessoal, antes que me julguem e enchem o meu saco, quando eu vou para Portugal, a gente faz uma autorização especial. Eu posso sim fazer as demonstrações dentro da clínica, sob a responsabilidade do Leonardo, que é o meu parceiro lá em Portugal. Que hoje o pessoal fica só de olho. Pode tirar aqui para mim? Então, bem, vamos fazer o outro lado. Eu fiz uma paciente lá, demonstração, a Débora, mãe de uma aluna minha, que é aluna Black, a Débora. Débora é aluna Black. A Débora, coitada, eu marco as lives 8 horas da noite, ela manda WhatsApp pra mim, sai de brincadeira, né, Germani? Aqui em Portugal é meia-noite. Mas eu falo, mas não tem jeito. Pronto, cheguei aqui no calo, consigo ver bem bonitinho aqui, tá? E aí eu fiz na Débora muito parecido com o que eu estou fazendo na Isabela. Só que na Débora eu fiz a testa inteira. Por que eu fiz a testa inteira? Porque ela tem muita contração, e ela tem muita dificuldade em ter sucesso com toxina botulínica.
Então eu falei, Débora, vamos escolher um produto mais molinho, vamos colocar na sua testa inteira. Então por que eu fiz isso? Para ter um anteparo, para eu ter menos capacidade, vamos dizer assim, do músculo movimentar. Então tá vendo que eu estou concentrando bem aqui. Não me importa que fiquem bolozinhos. Aqui, pessoal, é mais profundo, tá? Não me importa, tá vendo? Ficam uns bolozinhos, não tem problema. Vou deixar mais um bolozinhos. Aí aqui eu vou começar a fazer uma retroinjeção mais rápida. Nem usei a seringa inteira, porque já não precisa. E aí eu vou pegar uma gaze e aí vou dar essa regularizada aqui. Se você usa um produto muito duro, você não consegue fazer isso. É claro que essa é uma abordagem, muito provavelmente, que você pode até falar para o seu paciente que, poxa, olha, talvez a gente tenha que fazer mais de uma vez, eu preciso olhar, preciso entender como é que está acontecendo, como é que está, se está melhorando ou se não está. Ó, agora eu estou até com dificuldade de achar ele, mas ele está aqui, achei já. Vou olhando. E qual que é o mais legal? O produto, o Refine especificamente, ele tem um alto swelling factor, então ele vai aumentar de tamanho. E eu quero que ele aumente de tamanho, porque aumentando de tamanho vai deixar mais discreto ainda essa região do calo. Lembrando, amanhã a gente tem de novo. Que dia da semana é? Tipo, vai ser dia de semana? Que dia que é? Segunda, terça e quinta, né? Segunda, terça e quinta. Hoje é segunda. Então, a gente vai fazer segunda, amanhã, e aí por um dia para vocês descansarem, para eu descansar. Aí depois a gente faz de novo a última live, tá bom? Entre no grupo de WhatsApp, não se esqueçam, e outra coisa bem importante, entre no grupo de WhatsApp e quem ficar nas 3 lives no grupo, né, Rica, vai ganhar um certificado ali de participação na jornada Sem Segredos. Fechou? Você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai, puxa, eu sei, faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade, meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o curso consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado. E eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas.